Nesta noite, é uma noite especial, nós estaremos abordando a lição de número 6, muito embora talvez nós não estaremos trabalhando conforme nas terças-feiras, mas estaremos trabalhando dentro desse tema. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Se você tiver a sua lição aí com você, pode abrir aí na lição número 6, né? Que foi a lição que nós não tivemos ela na terça-feira atrasada por causa da neve. Mas hoje nós vamos estar abordando este assunto importantíssimo para nós não perdermos, né, a sequência desses estudos maravilhosos que nós estamos aprendendo sobre a pessoa do Espírito Santo. Na lição de número 6, página aí da sua lição 39, vamos ler o nosso textuário, se você puder ler junto comigo, eu vou contar até 3, vamos lá, 1, 2, 3. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ler de novo, 1, 2, 3. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai Celeste, mais uma vez estamos na sua santa e gloriosa presença. Queremos agradecer a Ti por essa grande oportunidade que temos de estar na sua casa para estudar e aprender a sua palavra, bem como cultuar a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, louvo ao Teu nome pela vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta noite, que o Senhor possa receber o nosso culto, nos abençoar, para recebermos a sua palavra em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento, irmãos, nesta noite maravilhosa. E nós estaremos falando nesta noite a respeito do tema santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Vamos dizer junto? Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Obrigado, irmão Anderson. Muito bem, irmãos. Nós estaremos, então, falando a respeito desta lição que é muito importante para a nossa vida espiritual. No primeiro ponto, nós estaremos falando sobre os 3 aspectos, né, da vida cristã, nós podemos assim dizer, os 3 aspectos da vida cristã, no que diz respeito ao cristão, à sua santificação. A nossa introdução diz o seguinte: Deus é absolutamente santo. Diga comigo, Deus é absolutamente santo. O que os irmãos entendem com essa palavra absolutamente? Deus é absoluto. Em outras palavras, ele é todo santo. E o nosso Deus é maravilhosamente autossuficiente. Ele é o santo por excelência e ele mesmo criou essa santidade. Ele é de eternidade a eternidade. Só ele pode ser entendido, compreendido e dito como absoluto. O absoluto é aquilo que preenche tudo, que não deixa espaço para nada. Ele é totalmente absoluto. E Deus é santo por essência. Deus é santo por dentro e por fora, se é que assim nós podemos dizer, para que fique bem entendido. Essa santidade de Deus, ela é exigida por Deus, essa santidade, Deus, por ser um ser santo, ele exige dos seus filhos a santidade. Nós vamos estudar a vida dos filhos de Israel, e logo no primeiro ponto, aí os irmãos que estudaram a lição ou que leram, já vão ver que essa santidade, ela vem desde o início, quando Deus, então, chama a nação de Israel, Deus exige a santidade dos filhos de Israel. Quando nós estudamos, por exemplo, a família levítica, Arão e aqueles que foram chamados para oficializarem o sacerdócio no tabernáculo durante a estadia dos filhos de Israel, durante o deserto, bem como depois disso, você vai ver que Deus exigiu uma separação total para que eles pudessem oficializarem esse sacerdócio, esse ministério. Por quê?
porque eles deveriam entrar na presença de Deus. Eles precisavam, para trabalhar na obra de Deus, ou para fazer aquilo que Deus exigia deles, eles precisavam de penetrar no santuário, e até mesmo no Santo dos Santos. E para tal, eles precisariam de estar totalmente santificados, justificados, consagrados, purificados. Era essa a grande exigência de Deus, e é essa a grande exigência de Deus para a igreja do Senhor nesses últimos dias. A santidade do Senhor, diga comigo, a santidade do meu Deus é infinita e inigualável. Louvado seja Deus. Você acredita que Deus é santo? Deus é santo, irmãos. Aleluias. Os anjos, os seres angelicais, né? A gente vê os serafins, eles vivem ao redor do trono e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus é infinita e a santidade de Deus é inigualável. Ele é santo por si só e a sua essência é santa. A natureza de Deus é santa. Isso é muito maravilhoso. E a vontade de Deus para a igreja, para os santos, para os crentes, é que nós alcancemos também essa santidade, essa maneira de viver. E eu achei interessante que o autor, ele coloca como título, ele diz assim: santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. Não, na verdade, irmãos, quando nós vamos falar de santidade, você não pode medir a santidade de alguém pelos dons que ele tem. Você não pode medir a santidade de alguém por ele falar em línguas estranhas. Você não pode medir a santidade de alguém por ele ser uma pessoa que tem muitos dons espirituais, que põe a mão sobre os enfermos e cura. A santidade não é vista aí, a santidade é vista na questão da ética, da vida da pessoa. É mais vinculada ao fruto do Espírito do que os dons do Espírito Santo. A santidade que o Senhor estabelece como ideal para a igreja, porque, na verdade, a santidade para nós, ela é posicional, ela não é uma santidade absoluta. Eu não sou santo absolutamente falando, os irmãos, nenhum de nós alcançamos o absolutismo na questão da santidade, mas nós estamos posicionados, nós estamos enxertados. A palavra posição é colocado não é? Em determinado lugar. Então, o Senhor Deus nos colocou nele. Paulo expressa sobre isso, explica sobre isso, que nós estamos em Cristo Jesus. Essa posição, aleluias, faz com que nós adquirimos a natureza do Espírito Santo ou do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habitando em nós, ele nos santifica processualmente a cada manhã. E isso também é muito maravilhoso, porque nós não podemos nos santificar por si só. Nós dependemos da presença do Espírito Santo. E eis a razão, porque o Espírito Santo é uma grande necessidade para a igreja do Deus vivo, sermos cheios do Espírito Santo, vivermos na presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos santifica. O Espírito Santo nos santifica, mas a nossa participação nesse ato de santificação, ou nesse processo de santificação, está em que nós temos que nos aproximar do Espírito Santo, ao passo que nós nos aproximamos dele, ao passo que nós estamos com ele, ele vai nos santificando, modelando a nossa vida, trabalhando na nossa vida, no nosso interior, e a gente vai se parecendo com o Espírito Santo a cada dia e a cada instante. Primeiro ponto da nossa lição, irmãos, diz assim: a santidade de Deus se originou nele mesmo. Ou seja, onde está a origem do Espírito de Deus? A origem do Espírito de Deus é ele mesmo. Ele mesmo é a origem da sua santificação, ou da sua santidade, da sua natureza, da sua excelência moral, da sua, vamos assim dizer, da sua totalidade como Deus. Ele é o Senhor.
Nós vamos ver 3 aspectos, então, aqui, irmãos, dessa santificação. Diga comigo, número 1, a santificação. Diga comigo, a santificação. Diga, a consagração e a purificação. Bom, o que é santificação? Eu já disse que é um processo. O que é, então, santificação? Santificação é o mesmo, irmãos, que separação, não é? Santidade. É interessante que ser santo, diga comigo, ser santo é ter a natureza pura. Interessante. Deixa eu perguntar aqui nesta noite. Você tem a natureza pura? Nós não somos puritanos, viu, irmãos? Nós não estamos aqui dizendo que nós somos, né, totalmente separados, totalmente puritanos, no sentido assim de que a gente não quer saber dos outros, somos separados. Existem muita gente com a cabeça puritana, muitas correntes, né, que adotam o puritanismo. Se bem que o puritanismo não é uma coisa muito ruim, só que passa muito mais por uma utopia, porque nós, seres humanos, somos muito frágeis, fracos. Se nós somos frágeis, se nós somos fracos, se nós não temos muita força nenhuma, eu pergunto aos irmãos, como é que a gente consegue essa natureza santa? Como é que a gente consegue essa natureza santa? E a Bíblia diz, parece que em primeira carta de Pedro, sede santos, não é isso? Diga comigo, sede santos. Vira para o seu irmão e fala, sede santos. Seja santo. Por que sede santo? Porque o vosso Deus é santo, santo. É possível ser santo, irmãos? Pergunta à igreja, é possível ser santo? Santo, 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 santo. É possível? Eu não estou falando santo de pau. Eu não estou falando santo pendurado no crucifixo. Eu não estou falando santo feito de barro, eu não estou falando santo feito de gesso, não estou falando santo feito de louça. É possível ser santo? O que você me diz? Sim ou não? Ninguém responde, né, meus amados irmãos? Mas eu vou insistir. É possível ser santo? Uau! Nós estamos no processo de santificação. É possível sim ser santo. E nós vamos ser santos. Na essência, como Deus é. Porque a Bíblia diz em 1 João, abre a sua Bíblia aí comigo. Cadê a sua Bíblia? Tem sua Bíblia aí? Vamos lá. Capítulo 3. 1 João, você vai ler para mim. Eu falei com o irmão Giovanni, eu vou trazer o assunto da lição, mas eu vou fazer como diferente um pouco. Não vamos ser a escola exatamente como se processa na escola dominical, né? Que é uma bênção, mas é nas terças-feiras. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para os irmãos, para a gente conversar um pouco dentro desse assunto. 1 João, capítulo 3, lê a partir do verso 1. Deixa eu ver se é isso aí mesmo. Isso, veja com grande caridade nos tem concedido o Pai. Vai ler para mim aí. Dá para colocar no telão, Marcos? 1 João, capítulo 3, versículo... Pode ler, irmãos, pode ler, por favor. Isso. Filhos de Deus. Yes. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Obrigado. Tá vendo? Diga comigo, quando ele se manifestar, isso está dizendo da volta do Senhor Jesus. Isso está dizendo do regresso do Senhor Jesus. Olha o que João está falando. Quando ele se manifestar, nós seremos o quê? Seremos o quê? Semelhantes. João está falando em santidade. João está falando que nós seremos santos. É possível sim ser santos. Nós ainda estamos em processo, mas Paulo diz assim: uma coisa eu faço, que é me esquecendo das coisas que para trás ficam,
olhando para frente, eu prossigo para o alvo. Paulo está falando aí da vida de purificação, de santificação, até chegarmos à estatura de varão perfeito, que é ser santo como o Senhor Jesus é santo. Enquanto estamos na terra, temos que lavar os nossos pés de quando em vez. Enquanto estamos na terra, a imperfeição permeia o nosso ser. Enquanto estamos na terra, somos passíveis de pecar, mas graças a Deus que temos o Espírito do arrependimento, temos o Espírito de Cristo que nos faz entender o pecado e nos faz regressar, nos faz regredir, nos faz voltar atrás, pedir perdão, e o Senhor prossegue nos purificando, aleluias, e nós vamos caminhando, caminhando até atingir a estatura de varão perfeito, e aí então seremos semelhantes a Ele como Ele é. Agora eu pergunto, é possível ser santo? Uau, ainda não aprenderam? Sim, meus irmãos, então respondam. É possível ser santo? Sim, é possível ser santo. Nós estamos em processo de santificação. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém aí me ouvindo? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que nós vemos aqui, irmãos, no primeiro ponto é consagração. Diga consagração. Consagração aqui você pode entender em dois sentidos. Você se consagrar e você ser consagrado. Diga comigo assim, eu me consagrar ou eu ser consagrado. Ser consagrado é quando você é separado. Isso aconteceu, nós estamos falando da questão veterotestamentária, a forma pela qual o Senhor escolhia os seus trabalhadores, digamos assim, na sua seara, os trabalhadores que iriam trabalhar para ele. Todo o sacerdócio passava por esses três aspectos, né? Você vê isso lá no livro de Êxodo, você vai entender direitinho, também no livro de Levítico, mas precisamente parece que no livro de Êxodo fala sobre a consagração daqueles que iriam ministrar na presença do nosso Deus. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus, e isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Isso está em Levítico. Toda coisa consagrada, né? Existe essa expressão, toda coisa consagrada ao Senhor. Isso significa separado, diga comigo, separado, de uso exclusivo para Deus. Oh, aleluias! Isso é muito maravilhoso. Consagrado, o que é ser consagrado? É ser separado para uso exclusivo para Deus. A igreja, ela é consagrada ao Senhor. Nós não estamos falando das coisas do Velho Testamento, porque no Velho Testamento existia, vamos assim dizer, a família, a tribo de Levi, que eram ou que prestavam sacerdócio, que trabalhavam para o nosso Deus na construção, no tabernáculo. Mas nós estamos entendendo isso com a igreja em nossos dias atuais, que cada servo de Deus precisa ser consagrado ao Senhor. Sim, você precisa ser consagrado, o pastor precisa ser consagrado, o diácono precisa ser consagrado, o presbítero, o evangelista, a irmã que trabalha aqui no círculo de oração, a criança, todos nós, a igreja em si é consagrada. Por quê? A igreja não existe 12 tribos dentro da igreja. A igreja é um povo. A igreja é um povo totalmente separado para Deus. A palavra grega que se traduz para a igreja dá a ideia de que esse povo foi tirado de lá de fora, ou de lá do mundo para fora. Ele está buscado lá dentro do mundo, trago para fora. Para quê? Para ser totalmente separado para Deus. Irmãos, além de sermos separados, nós somos escolhidos, aleluias, por esse Deus maravilhoso que me escolheu você. Você está aqui nessa noite, você não é qualquer um, você é um escolhido de Deus para prestar um trabalho para Ele. Quanto a isso, ou por isso, você precisa ser totalmente consagrado. Em primeira instância, Ele te separou.
Ele trouxe você, consagrou você para ser de uso exclusivo dele. A partir desse momento, entra a nossa responsabilidade de nos consagrar a cada dia mais. E outra vez entra a questão que o irmão João falou do processo. É processual. Irmãos, a cada dia você tem que se separar mais. Quando estiver no trabalho, aleluias, e que começar a levantar motins, conversações com palavras torpes, coisas que não agradam o Espírito Santo, sai fora, você é consagrado, você é separado. Quando você estiver em alguma situação que mexe com as suas emoções, e você às vezes pode perder a paciência, perder a têmpera, deixa eu dizer uma coisa, você é consagrado, foi separado de uso exclusivo, da sua boca não deve sair coisas que venham a desagradar o Espírito Santo, porque Ele vela por você, Ele trabalha por você, você foi consagrado para ser uma habitação do Espírito Santo, louvado seja Deus. Você foi separado para uso exclusivo do Espírito Santo, porque Ele precisa habitar dentro de você. A maneira que o Espírito Santo, olha aqui irmãos, isso é muito profundo, porque o Espírito Santo é Deus e Ele não depende de nada, mas a maneira que Ele escolheu para estar em contato com esse mundo nesta época, neste século, é a igreja do Senhor, é através da igreja, é em você que Ele habita, é no seu coração que Ele habita. Aonde você vai, crente lavado, remido, consagrado, separado, aonde você vai, o Espírito Santo está ali. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Por quê? Porque você é o habitat do Espírito Santo nessa terra. Como é maravilhoso, irmãos, a consagração, a separação do mundo. Nós somos de Deus. Diga comigo, eu sou de Deus. Diga mais forte, eu sou de Deus. Diga, eu pertenço a Deus. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Isso é consagração. O sacerdócio, ele precisava ser totalmente consagrado ao Senhor, separado ao Senhor. A vida do sacerdote era uma vida totalmente diferente da vida dos demais. Muito embora pertencesse à nação de Israel, mas o sacerdócio era, para você ter uma ideia, eles não poderiam ter vínculos com a terra, ou seja, não poderiam ter possessões na terra. Sabe por quê? Porque a porção do sacerdócio era o próprio Deus. Oh, aleluias! Tamanha era a grandeza da consagração, da separação. A tribo de Levi pertencia aos filhos de Israel, mas eles eram diferenciados. Vocês não terão terra, vocês não ocuparão espaço na terra, vocês comerão das coisas que vêm para mim no templo. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Isso é muito maravilhoso. O sacerdócio era aquele que tinha o direito, e eles eram consagrados para isso, o sacerdócio araônico, só eles, por serem consagrados para prestar esses trabalhos, tinham o direito de comer na mesa do Senhor. Aleluias, que maravilha isso, maravilha isso. As coisas que os filhos de Israel traziam para oferecer no templo consagrado a Deus, eram consagrado a Deus, todas as ofertas, todas as dízimas, tudo aquilo que eles traziam para apresentar a Deus, só os sacerdotes poderiam participar daquilo. Sabe por quê? Porque eles eram consagrados. Irmãos, deixa eu dizer, nós somos os únicos na terra que temos o direito, a igreja tem o direito de participar da mesa do Senhor Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Ele nos separou para isso. Ele nos consagrou para isso, participarmos da mesa do Senhor na terra. Aí está o fator alegria. Aí está o fator harmonia, paz na nossa alma. Aí está o fator de que nós temos uma vida abundante. Por quê? Porque nós temos comunhão com o Espírito Santo, com Deus, através do Espírito Santo que mora dentro de nós. Aleluia.
Um outro aspecto, irmãos, nós já vimos o ato, ou seja, o processo de santificação, o processo da consagração, processo num sentido, ele pode até ser chamado de um ato, porque o Senhor Deus olha para alguém, olhou para alguém, ou escolheu a tribo de Levi, no caso, e você será consagrado, né? Dentre os filhos de Levi, ele escolhe a família de Arão, então consagra, separam eles para o sacerdócio, e consagram eles, separam eles e os consagram para eles exercerem esse trabalho. Portanto, foi um ato da bondade de Deus, um ato porque ele escolheu. Mas é um processo, porque à medida que a pessoa é separado e o Senhor escolhe, ele precisa obedecer aquilo que o Senhor Deus exige por ser ele consagrado. Amém? Amém, meus irmãos? Não é porque Deus me escolheu e agora eu posso fazer o que eu quero. Deus me escolheu? Não, 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 não e não. Ele escolhe e diz, tem que ser assim. A partir daquele momento para frente, a responsabilidade é minha e sua. Em obedecer. E nada mais que isso. Só obedecer. Não é um ato simplesmente de alguma coisa de Deus, Deus deu na cabeça de Deus, eu vou escolher o João, e a partir de agora o João é meu escolhido, e o João entende que agora ele é escolhido de Deus, e ok, agora não tem mais nada. Não, não, não. O Senhor Deus escolhe e estabelece, escolhe e mostra o caminho. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Vai em frente, faça o que Deus mandou. Aí o Espírito Santo continua presente. Aleluias. É um ato, mas é uma responsabilidade. Como um ato, é uma chamada imediata. Como uma responsabilidade, é processual. Porque a cada dia, eu já disse no início, nós somos passivos de queda, mas que o Senhor nos guarde. Valorize a sua chamada. Valorize a sua consagração. Você foi chamado das trevas, você foi purificado do pecado, você foi colocado na presença de Deus. Outro poderia estar ocupando o seu lugar, mas ele te chamou. Então obedeça a voz do Mestre e faça a sua parte, para que o nome dele continue sendo glorificado na terra. Quantos dizem amém? Em último lugar, eu quero falar nesse primeiro ponto sobre o processo da purificação. Purificação. A purificação também é... Você se lembra? João narra isso. Parece que é João que narra. Quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Quando Jesus foi para lavar os pés dos discípulos, Jesus estava querendo dar uma lição ali. E ele pega a toalha, pega o pano, né? Ou a toalha, pega a água, a bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. E teve um dos discípulos que falou: Senhor, eu não deixo o Senhor lavar os meus pés. Você se lembra quem foi esse discípulo? É ele mesmo. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Aí Jesus fala com ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, que muitos escritores da Bíblia, muitos estudiosos, chamam ele que era muito afoito, né? Se você estudar o temperamento de Pedro, você vai ver que ele era um sanguíneo terrível, né? Ele é aquele homem que ele não esperava, não. Ele fazia as coisas acontecer, né? Esse tipo de gente é importante isso, mas isso é uma outra coisa. O fato é que Pedro fala para Jesus: Senhor, então, se é assim, lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo, lava. O sanguíneo é assim, a hora ele está lá embaixo, a hora ele está lá em cima. O sanguíneo é desse jeito. Aí Jesus olha para ele: não, Pedro, só os seus pés, porque o resto do corpo já está limpo pela lavagem da água, pela palavra. Isso significa dizer que a gente já está purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, oh, aleluias, irmãos, meus amados irmãos, quando eu falo assim, eu sinto algo mexer dentro de mim, porque é muito maravilhoso a gente saber que a gente não fez quase nada para ter essa convicção que nós temos na alma, que a morte vicária, sacrificial,
substitutivo de Cristo no Calvário foi suficiente, é suficiente para purificar toda a humanidade, todo ser humano. Você está aqui nesta noite purificado por causa do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Você está aqui nesta noite com a alma feliz e alegre, certo de que o Senhor se manifestar ou se fazer a sua chamada, você estará na presença dele, por causa do privilégio que nós tivemos de receber o sangue dele como purificação dos nossos pecados. Aleluias! Glória a Deus, é motivo de dar glória a Deus. Abre a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, verso 7. 1 João, capítulo 1, verso 7. Esse sangue nos purifica, nos perdoa, nos redime. 1 João, capítulo 1, verso 7. Se andarmos a irmã Claudete acaba de ler, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão, diga comigo, uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha o que a Bíblia está dizendo, nos purifica de todo pecado. A Bíblia está dizendo para mim e para você que o sangue de Jesus é suficiente para purificar a minha alma, para purificar a sua alma, para purificar todos os nossos pecados, não só alma, mas corpo, alma e espírito. Porque Paulo fala que sejam corpo, alma e espírito plenamente conservados para o dia da redenção. Então, é preciso ter purificação no espírito, purificação na alma e purificação no corpo. E o sangue de Jesus é suficiente para purificar os nossos pecados. Só que nós estamos ainda nesta terra, nós estamos ainda pisando, você se lembra no texto que eu citei, ou na passagem que eu citei, do Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos? Será que naquela época, digamos assim, os calçados que eles andavam, nasquelas estradas poeirentas da Palestina, não tinha hoje como temos asfalto, né? Temos o chão de cimento, naquela época era poeira, e os discípulos usavam muito aquelas alpercatas, não eram sapatos fechados, eram abertos, e eles sujavam os pés, muitos andavam descalços, mas eles andavam, e quando chegava em uma casa, precisava lavar os pés, era costume, antes de entrar, lavar os pés, do viajante que chegava, lavava os pés. Por quê? Por causa da poeira, o ir e vir, o movimento, ir e voltar, sujava os pés. O resto do corpo estava limpo, não precisava tomar todo um banho, mas lavar os pés. É isso que Jesus falou Jesus falou com Pedro: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus nos purificou, aleluias. A palavra de Deus já nos purificou, o sangue de Jesus já nos lavou. Mas enquanto nós estamos nessa terra, a gente se suja. A gente se suja, a gente às vezes recebe poeira daqui, às vezes a gente tropeça ali e cai aqui, cai ali, a poeira vem, pega em nós. Irmãos, é por isso que a cada dia nós precisamos, ao anoitecer, chegou, dobre o seu joelho, não se esqueça de falar com o seu Deus, dobre o seu joelho e diga: Espírito Santo, eu estou aqui. Aquilo que eu fiz hoje, que não agradou, perdoa os meus pecados, purifica-me. E o Espírito Santo, irmãos, está ali para te ajudar a orar. E o sangue de Jesus Cristo ainda tem poder para purificar os nossos pecados. Oh, Ramanda Rabashurimiai, aleluias. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É um privilégio, irmãos. É um privilégio, tudo é processual, sim, tudo é processual. Nós estamos a caminho da perfeição, aleluias. Nós estamos indo, alabachurimiai. Nós estamos indo, conforme disse Paulo, esqueço as coisas que para trás ficam. Deixa eu dizer uma coisa. Eu estava conversando com alguém, e alguém disse: pastor, pode ser por causa do meu pai que era assim, da minha mãe que era assim. Irmãos, por misericórdia de Deus, eu estou faltando um ano para mim encerrar a minha faculdade na Flórida.
Já tem 2 anos que eu estou estudando, e os professores sempre dizem, muitas pessoas têm aquele negócio de quebra de maldição. Eu estou vindo com a maldição de fulano de tal, meus pais eram assim, aconteceu assim na minha família, eu estou carregando esse negócio. Ninguém está carregando nada, meu amado irmão. Você só carrega isso. Você carrega maldição, sim, até chegar no pé da cruz de Cristo. Quando você chega no pé da cruz de Cristo, a maldição fica ali, e você vai embora para frente livre, 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 para adorar e para bendizer o nome do Senhor e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Você não tem que carregar problema que seu pai arranjou lá para trás. Você não tem que carregar problema que a sua mãe arranjou lá para trás. Você não tem que carregar problema que alguém fez lá para trás. O meu antequerido, sei lá quem, meu avô, meu tataravô. Irmão, você chegou na cruz de Cristo. Jesus se fez maldição por nós. Toda maldição para em Cristo. A partir de Cristo, nova criatura eu sou. As coisas velhas se passavam, eis que tudo se fez novo. Até o Espírito nosso muda, porque o Espírito Santo passa a habitar em nós. Você pode adorar o Senhor nessa noite? Nós não estamos muito aqui, mas o Espírito Santo está aqui nessa noite. Nós não estamos muito aqui, mas o Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele vai abençoar você. Você vai sair daqui nessa noite diferente. Você vai sair daqui nessa noite abençoado. Você vai sair daqui nessa noite com tudo que ficou para trás, para lá. Você não tem que carregar nada disso mais. Você é livre para adorar e para viver. Para abençoar. Aleluias. Aleluias. Diga comigo assim: eu amo o Espírito Santo. Eu quero pedir permissão aos irmãos para dizer isso que eu vou dizer aqui agora. E as pessoas que me ouvem, por favor, não me entendam mal. Mas eu vejo muita gente criticar o pastor Benny Hinn. Eu não estou defendendo ninguém. Eu só gosto da expressão. Eu estou falando isso tudo só porque eu quero dizer a expressão do pastor Benny Hinn no seu livro, quando ele escreve Bom Dia, Espírito Santo. Eu gosto dessa expressão. Eu amo. Quando eu leio esse título, Bom Dia, eu já li o livro, Bom Dia, Espírito Santo, me dá uma alegria em poder você acordar de manhã e dizer Bom Dia, Espírito Santo. Significa que Ele está com você, Ele está junto com você, naquele momento que você acordou. Oh, Ramandaraba Shurimiaya. Nós que somos casados, às vezes nós acordamos pela manhã, e a gente olha do lado e fala, como é que foi a sua noite? Fala com a nossa esposa, não é assim? A esposa fala com a gente, você dormiu bem? A gente conversa porque estamos a 2 em uma só cama, acordamos, como é que você foi? Como é que foi a sua noite? Foi bem? Dormiu bem? Não dormi muito bem. Não dormi muito bem. Você sonhou, vi você sonhando. Não tem esse tipo de conversação? Por que não dizer bom dia ao Espírito Santo se ele é uma pessoa que está conosco? Aleluia, louvar. Você acha que ele está contigo? 24 horas por dia, Ele está contigo. Por que você não para um momento e fala, Espírito Santo, está tudo bem aí? Oh, aleluia. Pastor, ele que tem que me perguntar. Vocês são amigos, são ou não são? Vocês são amigos, são ou não são? Quem é amigo tem liberdade. É lógico que você vai saber que Ele é Deus e que Ele sempre está bem. Mas não custa nada você desenvolver um diálogo com esse Espírito Santo que é seu amigo. Ele que te santifica, Ele que te consagra, Ele que te purifica, é Ele que trabalha em nossa vida para fazer a gente ser melhor um pouco mais. Pastor, isso é heresia? Eu não acho. Conversar com o Espírito Santo? Eu não acho. Você acha, irmão Giovanni? Eu não acho. Ele é uma pessoa, muito obrigado, ele é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, ele tem ouvido, ele tem boca, ele tem nariz, ele tem tudo. Intimidade. Quando eu falo que ele tem boca, que ele tem nariz, eu estou humanizando ele para que eu possa entender. A Bíblia diz que ele é espírito. Ele é espírito. Mas quando nós queremos trazer para a nossa dimensão, para compreendermos, por que não dizer bom dia, Espírito Santo?
Oh, glória a Deus, irmão. Por que não dizer bom dia, meu amigo? Bom dia, bom dia. É você que me ajuda, é você, é o Senhor. A gente, às vezes, usa a expressão, quando eu falo assim, é você, Espírito Santo, a gente toma aquele susto, principalmente nós da fala portuguesa, da língua portuguesa. Deixa eu explicar isso um pouquinho para o irmão entender. Porque, às vezes, mas isso é falta de respeito, chama ele de você. Não, no nosso idioma, sim. No nosso idioma, sim. Às vezes, pode ser no nosso idioma. Mas, por exemplo, quando eu chego perto de uma pessoa mais velha do que eu, se eu falar assim, você, fica ruim, não é? No nosso idioma. Mas se você chegar em inglês, você fala you, não parece que é mal. Por quê? Porque é a forma de se expressar. Forma de se expressar. Agora, deixa eu dizer, quanto mais intimidade, muito mais liberdade. Amém? Eu vou repetir. Quanto mais intimidade, muito mais a liberdade você tem de se aproximar dele. Aleluia. Que bom, irmãos. Isso tudo é para a igreja. Isso tudo é para a igreja. Nós falamos sobre purificação, nós falamos sobre santificação e nós falamos sobre consagração. E se os irmãos perceberam, eu trouxe a faceta veterotestamentária, aplicando-a no processo, na situação em que nós vivemos hoje, que é o Novo Testamento. Cada um de nós, você, eu, a igreja do Senhor Jesus, que vive nessa época, neste século presente, chamado período da graça, muitos estudiosos chamam de os dias do Espírito Santo, século do Espírito Santo. Louvado seja Deus, que começou com a descida no dia de Pentecoste, começou lá em Jerusalém, no cenáculo, e aquele movimento que houve, aquela descida, que foi um cumprimento parcial do capítulo 2 do livro de Ezequiel, não é? Do profeta Joel. A Bíblia está exatamente, o texto está exatamente dizendo para nós que dali para cá começa o tempo do Espírito Santo, que vai terminar no dia que nós, juntamente com eles, sendo conduzidos por ele, o Espírito Santo, para encontrar com o Mestre, com Jesus, para encontrar com o noivo da igreja. Estaremos, durante esse período, sendo adornados, purificados, separados, preparados, aleluia, adornados pela presença dele. E nós temos tanto os dons, como temos o fruto do Espírito Santo. Isso significa viver uma vida de ética. O Espírito Santo é ético. O Espírito Santo não é aquela pessoa que chega e invade espaço. Ele não chega e empurra a porta. Ele bate na porta. Ele é ético. Ele não chega e faz você engolir goela abaixo o pensamento dele. Não, ele te oferece. Ele te oferece. E se você abrir a porta do coração, ele vai entrar. E depois que ele entrar, meu amado irmão, a alegria vem, a paz vem, a glória vem, a graça vem, a unção vem e a força vem. A gente se torna mais forte, caminhando em direção ao nosso Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Mas deixa eu caminhar um pouco mais aqui para nós entendermos isso. Não vou demorar mais tempo. Nós vamos ver aqui, irmãos, eu vou pular aqui para o terceiro ponto, porque eu também já falei sobre a grande necessidade que nós temos de sermos santos, visto que o nosso Deus é santo. Diga comigo, nosso Deus é santo. Diga, absolutamente santo. Ele é totalmente, absolutamente santo. Oh, aleluias. Totalmente, absolutamente santo. O Deus Pai é santo, o Deus Filho é santo e o Deus Espírito Santo é santo. Glória a Deus. E você sabe o que mexe comigo? O que me alegra? É que o Senhor Deus criou o homem no estado de inocência. Diga, o Senhor Deus criou o homem no estado de inocência.
Deixa eu tentar explicar isso para o irmão. Se você chega perto de uma criança recém-nascida e tenta explicar para ela o termo santidade, você acha que ela vai entender? Hã? Por que não? Ela é inocente. Ela não vai entender. Você precisa ser santo. E o bichinho está chorando, né? O bichinho está chorando. Você não. Você precisa viver uma vida de santidade. Você precisa ser santo. E o bichinho está rindo para sua cara. Ou chorando ou está rindo. Né? Por quê? Porque ela é inocente. Ela não sabe o que é ser santo, não ser santo. Ela é essencialmente, naturalmente criada perfeito para Deus. Muito embora a criança em nossos dias atuais nasce com aquele cismazinho de Adão, mas Jesus já morreu na cruz. E uma criança não tem pecado. Ela é inocente. Mas não vai pregar santidade para esse bichinho porque ele não vai entender nada. O homem no Éden era isso. O homem no Éden era isso. Ele não sabia o que era. Só falou com ele assim, não come dessa fruta aqui porque no dia que você comer você vai morrer. A única coisa que ele sabia é que tinha morte. É que poderia existir a morte. Mas também ele não sabia o que era morrer. O que Deus queria com ele era só obediência. O problema é que às vezes a gente chega assim, eu gosto de citar isso como exemplo, eu vou citar de novo. Não abre essa porta. Eu vou sair, vou viajar, você fica tomando conta da minha casa, não abre essa porta. Qual é a porta que você quer mais abrir na casa? Hã? É a porta da rua? Ou a porta que ele falou para não abrir? A porta que ele falou para não abrir. Chama atenção. Chama atenção. O que Deus quer comigo e com você, eu acho isso interessante. Deus quer que a gente escolha a santidade. E a santidade está ligada à obediência, meu amado irmão. Ela está totalmente vinculada a obedecer a alguma coisa. Isso é o ponto referencial, isso é o ponto responsável. Mesmo o homem estando inocente, Deus para ele colocou um ato de responsabilidade. Não é de graça. Eu vou criar você um boneco. Eu vou criar você um fantoche. Eu lá de cima no céu vou mover você assim. Você já viu aqueles fantoches que fica assim, você faz assim, e o bichinho levanta o braço, e abaixa o outro, e dá um passinho para frente. Deus lá de cima, manipulando você. Deus disse o seguinte, olha, eu vou te criar, fica aqui. Você tem domínio próprio. Faça o que você quiser. O que você quiser, faça. Só te peço uma coisa, não faça isso. Isso é um senso de responsabilidade. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Entenda isso aqui agora. Entenda isso aqui agora. Eu não vou muito mais além. Entenda isso. Deus criou você à sua imagem, a imagem e semelhança. Preste atenção, Deus é autoexistente, Deus é santo por natureza, Deus nunca pecou, Deus nunca falhou. Deus só queria dizer, para você realmente ser como eu, você nunca deve pecar. E deu uma prova. Porque se ele não desse a prova, não seria legítima a vitória. Você entendeu? Ou você não está entendendo? Está muito profundo? Não está, não. Não está, não. Se não tivesse uma prova, não seria legítimo a vitória. Deus queria legitimar realmente ele a imagem e semelhança. Não para Deus, mas para o homem entender. O homem entender. Sabe o que eu entendo? É que Deus quer que eu e você, que nós crentes, servos do Senhor, sejamos santos. Sejamos santos, santificados. Deus quer exatamente isso. A igreja do Senhor Jesus está na terra exatamente para fazer a diferença. Nós, no terceiro ponto você vai ver isso aí. Diga comigo, a igreja, diga, nós pertencemos à comunidade de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, deixa eu abrir aqui um parêntese e levantar um questionamento. Não é um questionamento. Apenas um ponto de reflexão. Dê uma olhada na comunidade de Jesus.
desde que ele começou a formar essa comunidade. Só tem santos? Hã? Eu vou tomar água enquanto vocês pensam para me responder. Olha aqui para mim. Pedro pertencia ou pertence à comunidade de Jesus? Sim ou não? Judas pertenceu à comunidade de Jesus? Sim ou não? Sim. Vou fazer a pergunta. Na comunidade de Jesus só tem santos? Oh, agora respondeu. Não, irmãos. Tem muita gente na comunidade de Jesus que o negócio está precisando de mudanças. Pedro mudou. Pedro não era muito diferente de Judas, não. Pedro não era muito diferente. Mas Pedro mudou. Pedro reconheceu e reconhece e volta para trás e mudou. Judas seguiu o seu próprio caminho. Meus irmãos, na igreja do Deus vivo, na comunidade de Cristo, nós precisamos de santidade. Nós precisamos de santificação. Você precisa cada dia melhorar. Diga para o seu irmão, melhora. Melhora cada dia mais. Precisamos melhorar, obrigado. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos de melhorar, meus irmãos. Cada dia que passa, não é porque, não, eu já sou de Cristo. Eu tenho muito cuidado com isso, porque hoje você tem a internet, você tem tanta gente, tantos professores, tantos mestres ensinando, tantos doutores, entre aspas, ensinando, e às vezes os crentes ficam perdidos, não sei quem que eu escuto, se eu escuto aquele, se eu escuto esse, às vezes porque a pessoa tem um grupo de pessoas a mais que segue ele, aquele ali é de Deus, esse aqui tem pouca gente, mas não é de Deus. Cuidado, não entra por esse caminho. Observe o que diz a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus. A Bíblia diz que o meu povo perece por não conhecer a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Há muita gente na comunidade de Cristo que não é de Cristo. Às vezes é de Cristo, pode até ser, mas não estão suficientemente vivendo conforme Cristo quer. É necessário que eu e você, a cada dia, vamos melhorando, purificando, consagrando, se santificando e aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus. Oh, aleluia! Aleluias. E a melhor maneira de nós vivermos nessa terra, sem sermos influenciados por ela, é o que está escrito na palavra de Deus. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Diga comigo, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Meu irmão, oh, aleluias, eu quero deixar como conselho nesta noite, baseado nesta lição maravilhosa que nós estamos vendo aqui. Os irmãos perceberam que eu não me ative ao texto, mas dentro do contexto, para que nós pudéssemos trabalhar. Hoje é um culto de quinta-feira, estudo bíblico da palavra de Deus, mas essa palavra, santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. Ética é modus vivendi. Ética é a maneira que alguém vive. Ética Ética em si é apenas talvez uma matéria acadêmica. Ética. Mas a ética no caso aqui, ela é o Espírito Santo que atua com essa ética, a forma de vida do Espírito Santo, a forma de ser do Espírito Santo. Nós precisamos desta maneira de ser. Aleluias. Nós precisamos de ser igual a Ele. É isso que João disse, o que nós já lemos lá atrás no início. Seremos semelhantes a Ele. Quem quer ser igual a Jesus? Oh, aleluias. Eu quero ser igual ao meu mestre. Eu quero fazer o que ele fez. Eu quero andar como ele andou. Eu quero seguir os seus passos. Eu quero caminhar como ele caminhou.
ser o que ele é. Somente através do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Para encerrar, irmãos, para encerrar, uma vida santificada, glória a Deus. Uma vida santificada, ela é possível através, diga comigo, santificados pela palavra, santificados pelo sangue e santificados pelo Espírito Santo. Eu queria apenas dizer e afirmar, como o texto está aqui, eu gostei dessa expressão, eu li este livro há alguns anos atrás, Pentecostes, do pastor Donald G., um norte-americano. Eu li ele, para ser sincero, eu li esse livro há 36 anos atrás. Antes do meu casamento, eu já tinha lido esse livro, do Donald G. E quando eu li aqui, eu achei interessante. Eu falei, uau, olha o que o autor diz. Santificação é a semelhança. Olha o que eu disse, seremos semelhantes. Lá em João diz, santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação através da qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Aleluias. Aleluias. Vamos ficar de pé, meu? Nós já vamos orar para encerrar. É exatamente isso. Você é o representante legal do Espírito Santo, do próprio Senhor Jesus sobre a terra. Alguém diz assim, o chefe da igreja fulana de tal é o representante de Cristo na terra. É nada. Ele pode até ser, se fazer a vontade de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus. Mas representante legal de Cristo na terra é a sua igreja. Porque ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Amém? A igreja não é um sacerdote que representa Cristo. Não, não, não. É a igreja que é o corpo dele que representa ele. Amém, meus irmãos? Você pode entender isso e dar glória a Deus? Vamos orar nesse instante, agradecer a Deus por essa lição maravilhosa. Os irmãos viram, eu extraí da lição esse assunto que eu trouxe para os irmãos, mas vamos estar orando nesse instante. Logo após, queria pedir o Marco para colocar aí um som aí, enquanto o nosso irmão vai estar colhendo os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. Mas nós vamos orar ao Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Não sei se a irmã Claudete tem um hino para adorar ao Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por essa grande oportunidade, por esse privilégio, meu Deus, que o Senhor nos concedeu nessa noite. Apesar, Senhor, do tempo, da neve, mas os Teus filhos vieram para Te servir e para Te adorar e para aprendermos mais da Sua palavra. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito e ajuda-nos a cada instante para que nós possamos alcançar, Senhor, essa santidade na nossa vida e a cada dia consagrarmos mais, nos aproximarmos mais de Ti. Oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o seu assento, vamos adorar o Senhor. Vamos cantar com o meu violão aqui mesmo. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém? Irmãos, sábado, em nome de Jesus, estaremos aqui a partir das 6 horas, viu, irmãos? Não faltem. 6 horas estaremos aqui no nosso 6º encontro de casais. Venha para nós estarmos aqui juntos, estudando mais a palavra de Deus.
Alguém acha que, eu não preciso desse negócio de encontro de casal. Irmão, precisa sim. Eu estou bem. Não existe, a minha esposa tem uma expressão interessante, não existe nada bom que não possa ficar melhor. Né? Não tem nada bom que não possa ficar melhor. Então, nós vamos juntos estar aqui aprendendo mais da palavra de Deus. O princípio do encontro de casal é a palavra de Deus. Né? Então, nós estaremos aqui para aprender junto uns com os outros e com a palavra de Deus, como a gente pode viver a dois, né, de forma harmônica e de forma que venha a glorificar o nome do nosso Deus. Então, venha, 6 horas nós estaremos aqui, 6h30, em ponto, nós já estaremos começando a palestra, vai até às 7h30 a primeira palestra, depois nós teremos um intervalozinho e voltamos às 8 horas, para a última palestra, que vai até 8h45, mais ou menos, e depois temos os finalizando. 9 horas da noite nós estaremos saindo daqui e embora para casa. Então venham, irmãos, nós estaremos aprendendo mais e adorando mais o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor, e domingo estaremos aqui no culto. Não sei se tem mais alguns avisos. Ou vamos orar pela irmã Zélia, o coronavírus pegou ela. Jesus é poderoso para dar vitória para a nossa irmã Zélia. Amém? Sim, irmão, vamos descer. Seu pai. Vamos estar orando então nesse instante. Eu queria pedir o presbítero João para fazer essa oração. Daí mesmo onde você está, João, pode orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede, privilégio. Visita, Senhor, neste momento os teus filhos, a irmã Zélia entra com providência, repreende aquela enfermidade. Visita, Senhor, o pai do irmão Vandeci, cura, dá vitória à tua igreja. Sim, meu Deus. Sim, ó Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Repreende mesmo, Senhor. Abençoa teu povo, abençoa tua igreja, seus filhos. Sim, meu Pai. Fica conosco, dá-nos a tua graça, leva-nos para os nossos lares e abençoe a nossa vida. Sim, meu Pai. Sim. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, que todos digamos amém. Está